Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o coração grato pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui com você para trazer a palavra de Deus. Eu gostaria de estar orando. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estar trazendo, Senhor Deus, um pouco da Tua palavra para essas pessoas que estão nos assistindo. Esteja falando aos seus corações, esteja falando, Senhor Deus, aquilo que elas precisam ouvir, ó Pai, neste momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, fazendo hoje 30 dias, e pelo menos eu estou nessa quarentena. 30 dias. E tenho acompanhado algumas postagens nas redes sociais e tenho visto uma preocupação muito grande com a questão da economia, mas também tenho visto algumas pessoas muito preocupadas com a questão da fome. Isso é algo que realmente nós devemos nos preocupar. Eu também trabalho por conta própria, dependo de trabalhar. Se eu não trabalho, não ganho. Eu não tenho trabalhado. Eu tenho procurado respeitar os decretos, onde não permitiram ainda a minha profissão como um dos serviços essenciais. Eu sou optometrista, minha esposa tem uma ótica, mas nós entendemos que precisamos respeitar também as autoridades. E se é lei, tem que ser cumprido a lei. Então, estamos procurando realmente a obedecer. E a dificuldade realmente é muito grande que a gente tem, a gente sabe disso. Nós temos visto pessoas realmente que já estão passando um aperto, passando certas necessidades. E aí, dentro disso, eu queria pensar com você no livro de Ruth, no capítulo 1. Vamos ler Ruth, capítulo 1, vamos ler só o primeiro versículo, depois a gente lê os outros versículos. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Bom, na sequência a gente vai ver que esse homem era Elimeleque e a sua esposa Noemi. Tinham 2 filhos, Malom e Quilom. E havia fome em Belém de Judá havia fome. E Belém, o significado de Belém é casa do pão. E é interessante, porque justamente na casa do pão houve fome. Houve fome justamente na casa do pão. E aí eu fiquei pensando, e eu já, inclusive, já até trouxe essa mensagem na primeira igreja batista do Cabuís, tempos atrás, e eu fiquei pensando em nós como essa Belém. Eu, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tenho que ser essa Belém, ou seja, eu tenho que ser essa casa do pão. E aí eu não estou falando do pão físico, porque eu tenho visto que nesse tempo de quarentena, muito mais do que o pão físico, as pessoas estão necessitando muito mais do pão espiritual. Isso já não vem de agora. Na verdade, quando a gente olha para trás, a gente já vê que as pessoas elas têm carecido desse pão espiritual. Elas têm essa necessidade. Só que na quarentena, agora com as redes sociais, isso ficou muito mais exposto, ficou muito mais claro para nós. Pelo menos para minha vida, ficou mais claro que as pessoas estão realmente precisando muito do alimento espiritual para suas vidas. E aí eu lembrei até do profeta Amós. Amós mesmo vai dizer, lá no capítulo 8, verso 11, que chegaria um tempo que o profeta falando para o povo, que chegaria um tempo que o povo eles não teriam fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. E eu entendo que isso já vem acontecendo há um bom tempo. Só que nós, como Belém, nós, como igreja, nós não temos oferecido o pão verdadeiro para as pessoas. Nós não temos oferecido o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Esse pão, infelizmente, tem faltado em nossas igrejas. Tem faltado na minha vida, às vezes, para oferecer para alguém. E nós falhamos e erramos, achando que a mensagem, o que as pessoas estão carecendo e estão necessitando, às vezes,
é de ouvir uma palavra que ofereçam para ela uma vida próspera aqui nesta terra, que ofereçam para ela prosperidade, mensagem de vitória, de bênçãos, de prosperidade, de ter. E nós, na verdade, quando chegamos nesse tempo, eu tenho analisado isso, percebido o quanto as pessoas estão carentes de ouvir da palavra de Deus, de ouvir realmente uma palavra que venha saciar a fome espiritual dela. Para que ela venha também entender que o mais importante para a vida dela é o alimento espiritual. Físico é importante sim, mas o principal é o espiritual. E aí as pessoas começam a buscar o alimento físico, começam a buscar aquilo que é terreno, aquilo que vai passar e esquece o espiritual. E aí, Belém faltou pão. Na casa do pão, falta o pão. E aí bateu a fome. E muitas pessoas, quando bate a fome, e elas chegam até nós. E se ela não encontrar um alimento sólido, um alimento que vai saciar a fome dela, vai saciar o que ela realmente está, o que ela almeja para a vida dela, que o principal é saciar a fome espiritual, a necessidade de Deus que a pessoa tem, a necessidade de ter um encontro real com Jesus Cristo, de ter um alimento para a vida eterna. Quando ela chega até nós e não encontra, ela acaba batendo a fome e ela indo buscar em terra estranha, buscar na terra do inimigo. E isso também acontece conosco. Nesse período agora eu fiquei pensando quantas coisas às vezes nos é oferecida, eu mesmo. Como eu falei, tenho que abrir mão de estar dando jeitinho para trabalhar, porque eu entendo que se o decreto fala que a minha profissão não é um serviço essencial, eu tenho que ficar sem trabalhar. Mas aí são feitos jeitinhos, somos oferecidos para que a gente venha a saciar o alimento físico. E aí, quando eu paro para pensar e meditar nisso aqui, eu não quero também cair nesse erro de ir buscar em terra estranha, na terra do inimigo. Elimeleque e Noemi foram para Moabe. E Noemi levou um período de 10 anos ali em Moabe. Porque faltou pão em Belém. De repente, tem faltado pão para você. Mas, de repente, não é porque você tem buscado onde tem o pão, não. É porque, de repente, você também um dia, em algum momento, abandonou a casa do pão e foi para a terra estranha. Foi tentar matar a sua fome com o inimigo. E você continua com fome, com sede de Deus. Continua com a tua vida espiritual destruída. De repente também foi porque você foi em uma determinada casa do pão, de repente você foi em uma determinada igreja, de repente chegou a determinada pessoa, que é a igreja do Senhor, e não encontrou o alimento que você precisava, então você abandonou e foi para a terra estranha buscar alimentação. Buscar alimento, buscar saciar a tua fome. E aí o que acontece quando a gente vê mais à frente? A gente sabe que, para a gente adiantar, Elimeleque morre, os 2 filhos morrem. Noemi fica viúva, perde os 2 filhos, fica amargurada, passa por pobreza, por dificuldade. E aí a gente vê que mais adiante, nós vamos ver que ela resolve voltar para a casa do pão, para Belém, porque Deus se lembrara do povo. Então, ela estava ali já agora, sem marido, sem os 2 filhos, amargurada, já estava com a idade avançada, estava pobre e precisava, então, agora nesse momento, retornar para Belém, porque Deus se lembrara do povo. E ela, então, retorna. E quando a gente vai adiantando aqui para a gente ganhar mais à frente, no 19, a gente vê que quando elas chegam em Belém, sucedeu que ao chegarem ali, as mulheres mesmo falam, não é essa Noemi? E ela diz, não me chame mais Noemi, mas me chame Mara, porque eu estou voltando amarga. E a gente vai ver que ela vai dizer que ela saiu ditosa, ela saiu cheia de Belém e voltou vazia. Ela saiu de Belém ditosa, cheia e voltou vazia. Ela saiu de Belém como Noemi e volta como Mara, amarga. Porque ela falou que voltou amargurada. Ela voltou já com dificuldades piores do que quando ela saiu. Porque agora a alma dela também estava amargurada. Ela estava sem o marido, estava sem 2 filhos, estava pobre, vazia
Porque ela estava com a alma dela realmente angustiada e amargurada. E assim também, de repente, está você. Porque em um determinado momento, você, na casa de pão, faltou pão. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. E aí você foi buscar em terra estranha. Foi buscar esse alimento na terra do inimigo. Onde você só encontrou destruição, morte, pobreza, angústia, amargura. Muitos estão assim. E eu quero falar, nesse período, seja qual for a dificuldade, busque alimento onde você vai encontrar na palavra de Deus. Busque na palavra de Deus um alimento sólido, um alimento que vai te levar à eternidade. Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Busque esse pão que vai saciar a tua fome para todo o sempre, para toda a eternidade. Não importa a terra que você está, não importa onde você se encontra agora nesse momento. Não importa como você está agora. Eu quero te convidar para retornar para Belém, para a casa do pão. Mas para Belém, para a casa do pão espiritual. Aquele pão que sacia a nossa fome para a eternidade. Que sacia a nossa fome espiritual. Jesus Cristo está te esperando. E aqui diz que, quando Noemi voltou no 22, diz que chegou lá, que ela voltou para Belém e chegou lá no período que estava no princípio da cega, da cevada, da colheita. Ou seja, ela chegou em Belém no período que estava começando a colheita, a abundância. Deus faz assim sempre conosco e quer fazer assim contigo também. Como Noemi, quando ela resolveu voltar, que ela soube que Deus lembrou do povo de Belém, ela chega lá no princípio da colheita, da abundância. Eu quero falar, Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. Por algum motivo, você pode ter abandonado a casa do pão, a casa de Deus. Você pode ter abandonado o Senhor, que é o alimento espiritual, que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. De repente você, por algum motivo, não sei qual, você de repente não encontrou o alimento que esperava e você abandonou. Mas eu quero te dizer que se você abandonou, e mesmo que você tenha ido para a terra estranha, buscar alimento com o inimigo, e encontrou morte, destruição, amargura, angústia, pobreza, e eu não estou falando de enriquecimento não, estou falando de pobreza espiritual, está sem força, não sei como você está, eu quero te dizer, para você fazer igual Noemi, volta para Belém, volta para a casa do pão, volta para o Senhor, volta para o pão vivo que desceu do céu, que você vai ter a sua fome espiritual saciada. Mesmo que você passe por luta, por dificuldades, pode passar por falta sim, nós podemos, mas em tudo nós não vamos sentir falta de nada, como diz a palavra. Porque Deus está te esperando para te oferecer em abundância tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você deixou para trás. E Ele quer te oferecer vida em abundância com Ele. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.